tudo bem com vocês? Estou sem máscara porque eu estou sozinha na sala e a gente vai começar o nosso conteúdo aí do segundo ano com matrizes. O que é uma matriz, meninos? Matriz nada mais é do que uma tabela onde a gente vai dispor esses elementos em linhas e colunas. O que seria um exemplo de uma matriz? A tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol é um exemplo de matriz. Uma matriz, você dispõe os elementos em linhas, lembra da linha do seu caderno, horizontal, coluna vertical. Então aqui a gente tem um exemplo de matriz. A gente representa esses elementos dentro de parênteses ou dentro de chaves. E sempre a gente representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então aqui a gente tem uma matriz. As fileiras na horizontal a gente chama de linhas. Então aqui a gente tem uma matriz com duas linhas. E as fileiras na vertical a gente chama de colunas. Então aqui a gente tem primeira linha, segunda linha da nossa matriz. Primeira coluna, segunda coluna da nossa matriz. Aqui nessa matriz B, como que eu vou saber a ordem ou o tipo dessa matriz? Ordem ou tipo de uma matriz é o tamanho dessa matriz. Ele vai indicar quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. Sempre o primeiro valor que a gente representa é a quantidade de linhas. E o segundo valor que a gente representa é a quantidade de colunas. Então, você sempre lê a quantidade de linhas para depois ler a quantidade de colunas. Então, essa matriz B, ela é uma matriz que tem quantas linhas? Ela tem 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? 1, 2 colunas. Se a gente multiplicar esses valores, 3 vezes 2, vai dar 6 elementos. Quer dizer que tem 6 elementos contidos dentro dessa matriz. Uma matriz, ela tem uma classificação também especial. Algumas matrizes, elas têm os seus próprios nomes. Uma matriz unitária é uma matriz que possui apenas um único elemento. Uma matriz linha, o nome já fala, ela possui apenas uma linha. Matriz coluna, ela possui apenas uma coluna. Matriz retangular é quando a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas. Então, se a gente analisar aqui, essa matriz D, ela é uma matriz retangular, porque a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas. Essa matriz aqui, ela possui, 2 linhas por 3 colunas. E uma matriz quadrada é quando a quantidade de linha é igual à quantidade de coluna. Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada, porque essa matriz tem 2 linhas por 2 colunas. Uma matriz, ela é composta por elementos, e esses elementos a gente tem uma representação por eles. Como que a gente representa os elementos de uma matriz? A gente vai representar pela letrinha A, e essa letrinha A, ela vem acompanhada de 2 índices, que a gente chama de I e J. O que é o I? O I vai indicar a linha que esse elemento se encontra. E o J vai indicar a coluna que esse elemento está. Então, vamos pegar esse elemento aqui, A11. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento A12 é A12 por quê? Porque esse elemento se encontra na primeira linha, só que agora na segunda coluna.
diante. Olha o elemento aqui, ó, A23. Por que é A23? Porque ele se encontra na segunda linha e na terceira coluna. Então, todo elemento ele é representado pela letrinha A, acompanhado de dois índices, onde o primeiro índice vai indicar a linha que esse elemento está e o segundo, a coluna. Vamos resolver aqui esse exemplo, ó. Dada essa matriz A, ela é uma matriz de que tamanho, ó? É uma matriz que tem duas linhas. Por quantas colunas? Por duas colunas. Então, a matriz 2 por 2. Eu quero calcular A11 mais A22 menos 2 vezes A12 mais 3 vezes A21. Então, vamos encontrar cada um desses elementos aqui nessa matriz. Quem que é o elemento A11? É o que está na primeira linha e na primeira coluna. Vamos achar ele aqui. O elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é o 1. Quem que é o meu A22? É o elemento que se encontra na segunda linha e na segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna é o 5. A12 é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna é o 0. E o A21 é o elemento que se encontra na segunda linha e na primeira coluna, o menos 3. Se eu tenho os valores de A1, A22, A12 e A21, a gente consegue determinar aqui o valor. Ó, vamos substituir. A1 vale 1, mais o A22, 5, menos 2 vezes o A12, que é 0, mais 3 vezes o A21, que é menos 3. Regra de sinal. Vai ficar 1 mais 5, menos 2 vezes 0, vai dar 0, né? 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. 1 mais 5, 6. 6 menos 9 vai dar menos 3. Toda matriz quadrada, ela tem diagonais. E aí a gente tem duas diagonais. A gente tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Quem que é a diagonal principal? A diagonal principal ela é formada por esses elementos aqui, ó. Pelo A1, A22, A33 e assim por diante. Nesse caso aqui é uma matriz de ordem 3. Por que é uma matriz de ordem 3? Porque é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Essa diagonal que vai aqui, gente, a gente chama ela de diagonal principal. E a outra diagonal da minha matriz, a gente chama isso de diagonal secundária. Então, guardem isso daí com vocês, que vocês vão precisar para as próximas atividades. E toda matriz quadrada, ela tem um traço. O que é o traço de uma matriz? O traço nada mais é que a soma dos elementos da diagonal principal. Então, aqui, para a gente determinar o traço dessa matriz, eu preciso apenas fazer o quê? Somar os elementos da diagonal principal. Então, eu quero saber aqui, ó, qual que é o traço dessa matriz A. É só somar os elementos da diagonal principal. Então, 1 mais 8, eu tenho que o traço vai ser 9. Isso é o que você precisa saber de início de uma matriz, meninas.